Começar diferente, eu não vou dar boas-vindas, porque no final das contas vocês já estão cansados de me ouvir. Nesta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os documentos cartográficos fundamentais básicos. Bora lá? Nível hierárquico, documentos fundamentais básicos. Então, só relembrando a última aula, esses documentos eles vão registrar as características dos componentes dos meios físicos, biológicos e antrópicos, lembrando que são os 3 tipos de atributos que vamos analisar, e justamente mostrar e identificar a sua variação espacial. E a grande questão é, quais são esses documentos? Bom, então na aula de hoje a gente vai apresentar e discutir rapidamente quais são os documentos fundamentais básicos. Como um dos documentos fundamentais básicos temos o mapa topográfico, o mapa de declividade, a carta de declividade, os mapas de feições, que justamente visam essa localização de determinadas feições morfológicas, o mapa de substrato rochoso ou mapa geológico, o mapa de materiais inconsolidados, o mapa das águas, de um modo geral, o mapa hidrográfico, seja apontando só os recursos superficiais ou ainda a sua divisão nos aquíferos, enfim, fazendo uma certa relação com as águas subterrâneas. O mapa de inventário e também o mapa de valoração econômica, que justamente é uma análise socioeconômica relacionada às áreas possivelmente afetadas por acidentes. Os mapas topográficos eles serão base ou fonte de informações para para obtenção aí de diversas características do meio físico e também representam uma das grandes limitações dos documentos básicos aí, E justamente essas limitações elas estão relacionadas à escala, à amplitude do relevo e também na equidistância das curvas de nível, Então, existe uma certas recomendações quanto a algumas características desses mapas topográficos. E justamente elas visam garantir a compatibilidade do mapeamento geotécnico com a escala selecionada para essa apresentação. O problema é que boa parte desses mapas topográficos eles não possuem uma exatidão exigida para a respectiva escala escolhida para o seu mapeamento geotécnico, sobretudo quanto se trata aí da equidistância das curvas de nível. Então, de um modo geral, se a gente pensar em um mapa topográfico, um mapa topográfico da qual serão gerados outros produtos, como uma carta de declividade talvez, em uma escala de 1 para 100 mil, a gente pensar numa amplitude de relevo aí que seja superior a 500 metros, é exigido, nessas condições limites para a elaboração da cartografia geotécnica, uma distância horizontal entre curvas de nível em milímetros aí, que seja inferior a meio milímetro, uma equidistância das curvas de nível que seja igual a 20 metros e também é um número de curvas de nível que pode ser agrupadas em até 2 curvas de nível. E, obviamente, também, além disso, é importante que se faça um controle com procedimentos de fotointerpretações, geralmente fotos aéreas aí, em escalas de 1 para 60 mil. E quando a gente fala a gente fala em distância horizontal entre as curvas de nível, eu estou falando dessa distância aqui, e quando eu falo de equidistância entre as curvas de nível, eu estou falando dessa distância aqui. Então, atualmente, quando as deficiências desses mapas encontradas elas não são tão significativas, os mapas podem ser até aprimorados aí com informação de novos dados, com a utilização de GPS, e fotos aéreas e fotos de satélite. Muitas vezes já estão disponíveis gratuitamente, imagens de satélite
com imagens de satélite, com resoluções de até aí 10, 12 metros e meio por pixel, né? Que ajuda bastante na melhoria desses produtos cartográficos e também até na geração de novos a partir do geoprocessamento desses dados que atualmente são disponibilizados. As cartas de declividade elas podem ser elaboradas a partir de duas fontes de dados básicos, aí, de dados primários. A primeira delas a gente acabou de dizer, né, que é a partir dos mapas topográficos. E a segunda é através de medidas diretas obtidas em campo por diferentes equipamentos e também de recursos, e também medidas sobre fotografias aéreas e outros produtos de sensores remotos, né? E independente de qual é a fonte de dado a qual esse produto é gerado, tem que se definir algumas classes. E essa definição de classe ela está condicionada à verificação da frequência e da distribuição da distribuição das medidas da qualidade do mapa topográfico, né? Também deve-se considerar a amplitude total dos valores de declividade para uma determinada região e também para os possíveis usos desse produto cartográfico, que no caso é a carta de declividade. Lembrando, nível hierárquico 1. Os mapas de feições de terreno, né, são gerados a partir de interpretação e avaliação das feições da superfície da Terra e também de dados referentes a essa superfície. E para conseguir uma boa caracterização, né, são utilizadas técnicas ou uma combinação de técnicas que envolvam mapeamento direto, a fotointerpretação, algumas classificações e outras formas de análise. E o objetivo principal, né, dessa análise de avaliação do terreno é permitir um melhor entendimento do modelo conceitual do terreno, justamente com a finalidade de também diminuir os trabalhos de campo, as amostragens e os ensaios laboratoriais, e também de campo, né? E além disso também deve orientar essas investigações de campo e laboratoriais. Então, de uma forma geral, esse mapa de feições do terreno é uma etapa preliminar, não só para a cartografia geotécnica, mas também até para o mapeamento geotécnico, né? Eu não sei se todos vocês já fizeram aí fotointerpretação, na qual vocês utilizam fotos de imagem aérea e os estereoscópios, né, de bolso ou de espelho, enfim, para poder delimitar ali as porções de heterogeneidade mínima daquelas regiões e assim melhorar, planejar melhor o campo, né, o trabalho de campo de vocês. Não sei se vocês já fizeram isso, farão muito durante o curso, não, né, não nessa disciplina necessariamente, mas farão muito durante o curso, né? Bom, e essa técnica de avaliação, ela vai se basear na possibilidade da divisão dessa área de estudo em diversas unidades, que vão ser funções de escala e de objetivo, né, a partir de fotografias aéreas e também de trabalhos de campo, né? Predominantemente de fotografias aéreas como uma etapa realmente preliminar. É sempre bom, é sempre importante isso. E também esse critério de zoneamento que a gente vai utilizar, né, é necessário assegurar uma heterogeneidade mínima mesmo nas parcelas em relação às feições do terreno. E justamente quanto à forma de avaliação dos terrenos, podem ser distinguidas duas modalidades. Aquelas em que o enfoque vai ser mais fisiográfico e aquela outra em que o enfoque vai ser mais paramétrico. Quando a gente pensa no enfoque fisiográfico, a gente está pensando na delimitação das diferentes feições de relevo com base num conjunto de observações fotointerpretativas e de campo. Então, de um modo geral, né, a gente vai realizar um mapeamento de uma determinada região estudada em áreas que respondam de maneira semelhante e vão, mais uma vez, tem que salientar isso, e vão apresentar um nível mínimo de heterogeneidade, né? E quando a gente pensa no enfoque paramétrico, né, a gente vai analisar o terreno com base em medidas de parâmetros que são representativos da geometria daquelas feições do terreno, né? Como a gente pode exemplificar a declividade, né, que a gente viu que também é um documento fundamental básico, na curvatura, na amplitude, nas extensões e outros parâmetros que são característicos dos sistemas de drenagem, né, como os índices de vertente e também quando
para a gente fazer algumas análises, né, como eu mesmo fiz o mapa de suscetibilidade a escorregamentos planares, no meu caso foi importante fazer uma carta, uma análise em que eu procurava entender como variava a orientação das encostas e das vertentes naturais de uma determinada região. E quando a gente está fazendo esse zoneamento do terreno, né, basicamente a gente vai usar 3 níveis hierárquicos aí, que eles podem ser distinguidos como, né, sistema de terreno, sistema de terreno, unidade de terreno e, por fim, o elemento do terreno. E sempre pensando de uma menor escala para uma maior escala, né? Sistema de terreno, unidade de terreno e elemento do terreno. Então, nessas circunstâncias, o sistema de terreno ele compreende uma associação de feições de relevo, né? Seja ali um relevo que seja composto por colinas e vales, enfim. A unidade de terreno ela corresponde a uma forma individual que vai compor esse sistema. Sei lá, só uma rocha, só uma colina. E o elemento do terreno é uma porção que vai compor essa unidade, né? E quando a gente pensa em unidade do terreno, o nosso segundo item aqui, é importante considerar como a parcela básica para o nosso processo de interpretação, né? Ou seja, vai ser uma feição do terreno que é unitária, né? Só a partir da identificação dessas unidades de terreno que a gente consegue montar os nossos sistemas de terreno em uma escala menor. E esses exemplos, né, que eu acabo de citar, a gente está falando mais do ponto de vista geomorfológico. Entretanto, né, quando a gente fala nas feições dos terrenos, no mapa de feições de terreno, existem diversas outras feições, sejam feições erosivas, enfim. É possível aí, né, que a gente consiga extrapolar e não só pensar somente, né, feições de terreno como drenagens ou direções preferenciais para tal, né? Sempre lembrando que, inclusive, o sistema de drenagem de uma região também pode ser retirada por fotointerpretação, com a utilização de estereoscópios, entre outros aspectos. Quando a gente pensa agora em um documento muito importante no nível hierárquico 1, é o mapa de substrato rochoso, que é o nosso famoso mapa geológico, né? E ele é importante porque ele já representa, né, um zoneamento geológico. E esse zoneamento ele se dá, né, principalmente com base não só na diferença litológica, mas também nas características de formação de determinados tipos de litológicos em um determinado contexto geológico, né? Então, consequentemente, para que esse zoneamento seja realizado, várias informações são obtidas, né? Então, a gente tem a descrição da litologia básica, a descrição das propriedades desse material rochoso, das propriedades e da descrição do maciço rochoso, né? E o que eu quero dizer com material rochoso e maciço rochoso? Quando eu né, faço referência às propriedades e descrição do maciço rochoso, eu estou falando de um conjunto de litologia, como uma rocha sã e suas descontinuidades, né? E suas descontinuidades, suas estruturas geológicas, né? Então, a própria informação do mapa geológico, por mais básico que ele seja, já nos traz grandes informações a respeito do comportamento geotécnico que algumas regiões pode aparecer. A exemplo, aqui em Diamantina, basicamente, né, eu falo no distrito sede de Diamantina, basicamente a gente vai ter 2 tipos predominantes, né, os quartzitos e os filitos.
Os quartzitos apresentam, mecanicamente, eles são muito mais resistentes do que os filitos, né? Estruturalmente, as foliações que os filitos apresentam pode condicionar escorregamentos planares. Em algumas, as serras aqui são caracterizadas, né, por diversas descontinuidades nos quartzitos. Consequentemente, podem desencadear rolamento de blocos e outros movimentos de massa relacionados à rocha necessariamente. Entretanto, são bons para a fundação. Então, percebam, a própria análise de um mapa geológico já nos traz grandes informações acerca do comportamento geotécnico também dos materiais e quais os processos, né, a gente pode esperar que sejam desencadeados ali. Agora, o que se tem é o mapa de materiais inconsolidados, né? E justamente eles serão muito importantes para a análise daquelas áreas em que se tem regolitos mais desenvolvidos, com a menor ocorrência de afloramentos rochosos, enfim, né, em que se tem mais coberturas de fato. E a gente vai entender como material inconsolidado todos os materiais geológicos, sejam residuais ou retrabalhados, né, que vão ocorrer desde o topo da rocha sã até a superfície. Então, ou seja, o regolito. Vocês lembram daquela rocha daquela aula que falamos sobre solos, né? E, evidentemente, os diferentes materiais que vão ser considerados nesse mapa, né, vão apresentar também características diferentes. Se a gente pensar como material inconsolidado, nós temos os depósitos de talos, não é mesmo? E justamente os depósitos de talos vão apresentar características geotécnicas muito diferentes dos depósitos de coluviões, né, de colúvios, enfim, e consequentemente comportamentos muito diferentes dos depósitos das planícies aluvionárias, dos depósitos aluvionários também. Né? E justamente os materiais inconsolidados eles vão ser constituídos aí por materiais retrabalhados, né, que podem ter aí grandes descontinuidades e heterogeneidades que vão ser avaliados por meio de granulometria, mineralogia e a cimentação entre as partículas que constituem esses materiais, e também os materiais residuais, que são materiais inconsolidados. Outro documento fundamental básico é o mapa de águas, né? Que na verdade é um mapa hidrológico, hidrográfico, enfim. E duas informações podem ser apresentadas nesses mapas, né? As águas superficiais e as águas subsuperficiais. Quando a gente fala nas águas superficiais, né, a elaboração desse documento cartográfico vai ser a partir de fotos aéreas mesmo, justamente pela possibilidade de obter a rede de canais de drenagem de uma forma mais detalhada, né? E aconselha-se sempre a utilização também de imagens de fotos aéreas mais antigas para que se possa estabelecer a variação, né, dessas drenagens e também estabelecer a questão de perenidade, né, se é um curso d'água perene ou temporário, que são informações bastante relevantes quando associadas ao comportamento geológico, geotécnico dos terrenos, né? E justamente esse produto ele vai ser resultado de trabalho de fotointerpretação, né? E obviamente que depois de identificadas, desenhadas as drenagens, né, e também a determinação da perenidade desses canais de drenagem, eles vão ser classificados, né, em ordens
em diversas ordens, de acordo com Strahler, que para a gente que não é necessariamente tão importante, e a partir de então vão se determinar alguns atributos dessa rede de drenagem, como o tempo de concentração, a densidade dos canais, as características, né, físico-químicas das águas superficiais. Neste caso, a partir de análises químicas, obviamente. E também índices de vertente e índices de bacia, né? Quando a gente pensa nas águas, nas águas subsuperficiais, de fato, né, a gente precisa de saber quais são as zonas, a ideia é justamente identificar quais são as zonas saturadas, as zonas de transição e as áreas não saturadas. Né? Obviamente que as zonas saturadas são aquelas zonas nas quais há uma saturação de água, há água subterrânea, subsuperficial ali. Né? E as águas não saturadas são aquelas, obviamente, que devem ser aquelas áreas compostas por terrenos com materiais de menor permeabilidade. E para a elaboração desse mapa de águas subsuperficiais, vão ser analisados diversos parâmetros do meio físico, como a profundidade do nível d'água, direção de fluxo, as descontinuidades do material geológico na qual, né, essa água vai ser transmitida, né, seja é um maciço de gneiss, que são rochas cristalinas. Então, qual é a configuração de fraturamento das fraturas desse maciço? Não, é um maciço composto por filitos e que apresentam, né, e consequentemente apresentam grande foliação. Não, estamos trabalhando com um maciço que é composto por arenito, né? Então já constitui um material granular, um aquífero granular. Então é importante que também essa questão estrutural desses materiais seja analisada conjuntamente com outros parâmetros do meio físico para se determinar aí as áreas com maior potencial de ocorrência de água subterrânea. Né? E sejam as águas superficiais, sejam as águas subsuperficiais, né? Ambas são de extrema importância. Uma as superficiais associadas, sobretudo aqueles eventos mais concentrados, né? Mais de tempestade, e como, né, o fluxo de água de escoamento superficial vai acontecer, e também quando a gente imagina as águas subsuperficiais, sobretudo relacionadas àqueles momentos de maior estiagem, né? De como planejar a ocupação do meio urbano, sabendo que aqui, né, em tal área tem-se um reservatório de água, uma zona mais saturada. Ou ainda, né, não pensando de fato no uso da água ou na possibilidade de contaminação dessa água, mas pensando na instalação de fundações. Pensem, a gente tem um terreno que ele é constituído por argilas compressíveis saturadas, né? E que se a gente instala uma fundação ali, com o tempo a água na porção imediatamente abaixo dessas fundações vai sendo expulsa das argilas e, consequentemente, vai havendo um adensamento e podendo prejudicar a estabilidade dessa fundação, a estabilidade da construção que é realizada. E quando a gente fala dos mapas de inventário, justamente a ideia é localizar geograficamente um determinado elemento, né? Um determinado elemento. Seja esse elemento, né, uma feição erosiva, seja uma feição antrópica, como uma cava de mineração, enfim, né, justamente para tentar entender a localização desses elementos e, consequentemente,
associar a outros atributos, né, atributos importantes para determinada análise com determinada finalidade. Então, de um modo geral, né, esse documento cartográfico ele deve registrar 3 grupos distintos de informações. A primeira delas são justamente aquelas feições de processos naturais. E quais são os processos naturais? Justamente os processos geodinâmicos, como erosão, movimento de massa, e entre outros. Também aquelas feições que são decorrentes de atividades antrópicas e áreas com vegetação natural e fauna. E justamente a ideia é localizar esses pontos de importância e relevância para a análise de acordo com a nossa finalidade, né? E justamente esses produtos, esses produtos cartográficos como os mapas, né, de inventário, eles podem ser realizados, gerados, né, a partir de sensoriamento remoto, análise de imagens de satélite, fotos aéreas de baixa altura, produtos de geofísica e até mesmo trabalho de campo, né, visto que no campo é possível uma localização direta com o GPS. E quando a gente pensa, né, na utilização dos produtos de sensoriamento remoto, que são obtidos em diferentes datas, é possível ainda delimitar as feições e também vai permitir analisar as variações espaciais, temporais e a frequência por ponto de evento, né? E é interessante que atualmente, né, com o recurso que é gratuito, que é o Google Earth, a gente, além de conseguir fazer um mapa, né, um mapa de inventário de feições naturais, feições antrópicas, a gente consegue de maneira muito fácil trabalhar também com a análise da variação espacial, sobretudo que agora no Google Earth a gente tem disponível, não para todo ano, mas é possível analisar diversos cenários anteriores ao atual. Se não me engano, eu acho que aqui é da área de Diamantina, a imagem de satélite mais antiga disponível, eu acho que é 2006, 2002, alguma coisa do tipo. Mas é possível ver ali algumas 6 ou 7 ou 8, talvez, imagens de satélite. Então, pensando em Diamantina, tá? Que esse número varia com base na área analisada. Então, a gente já consegue analisar a evolução da ocupação urbana, né, quais são os vetores de crescimento, como que está acontecendo a evolução de algumas feições erosivas e assim sucessivamente. Essa que é a ideia de um mapa de inventário. Ficamos por aqui. Até mais.